Nós saudamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nesse episódio, vamos prosseguir com o tema Rotinas Colaborativas e tratar do terceiro assunto que está relacionado à organização para os estudos. Lembramos que no Brasil e no mundo, as aulas presenciais nas escolas, institutos e universidades foram suspensas para minimizar a disseminação do vírus do Covid-19. Nesse ano atípico, já estamos chegando ao seu final. São grandes as limitações e mesmo com muitos esforços tem sido recorrente a dúvida se esse foi um ano perdido para a educação do país. Para que isso fique claro para nós, é preciso lembrar que sempre é tempo para estudar. Então, lançamos algumas perguntas. Qual o impacto da pandemia na escolarização do país? E qual o impacto na escolarização das nossas famílias? É importante compreender que, no mundo, foram confirmados mais de 36 milhões de casos de Covid-19 e mais de 1 bilhão de mortes. No Brasil, foram confirmados mais de 5 milhões de casos e mais de 150 mil mortes. Quase todos perdemos alguém que amamos. Sabemos que risco zero não existe em lugar nenhum, especialmente porque parte das famílias precisou se deslocar para o trabalho, o que gerou contaminação, inclusive das crianças em casa. Com essa grave situação mundial, as aulas presenciais foram suspensas. E essa medida social e de saúde pública nas escolas teve alguns princípios que nós vamos ler a seguir. Assegurar a continuidade da aprendizagem e do desenvolvimento seguro, adequado e apropriado. Minimizar o risco de transmissão do vírus. Evitar que as escolas também atuassem como amplificadores da transmissão dos vírus e garantir ações complementares entre as escolas e as comunidades. No Brasil, estamos tratando de 48 milhões de estudantes, 180 mil escolas de educação básica e 1,5 milhão de professores. É um grande público. Quanto aos professores, professoras e profissionais da educação, foi necessário buscar alternativas neste contexto excepcional e difícil para os quais não foram formados, mediados por um modelo de ensino e um tipo de tecnologia que não tiveram preparação ou experiência. Em pesquisa realizada com mais de 14 mil docentes nos 27 estados de nossa federação, foi indicado que houve um aumento expressivo do trabalho de professores e professoras neste período em cujas demandas eram para o ensino não presencial. Suas casas e rotinas também sofreram modificações e, de acordo com essas imagens, quanto aos aspectos técnicos da profissão, esse movimento envolveu reuniões com os demais profissionais da instituição, formação para o uso de novos recursos, reuniões com as famílias, planejamento e, quando possível, aquisição de novos equipamentos. E o conteúdo foi sistematizado para os estudantes em atividades avulsas, livros, apostilas, plataformas na internet, aulas gravadas e online, e-mails e aplicativos como o WhatsApp. Contudo, a relação e o acompanhamento direto com os estudantes, que move o planejamento, a avaliação e a motivação docente, não foi possível manter. Em relação aos estudantes, duas questões ganharam destaque no debate nacional: garantir que não fossem prejudicados em seus processos de escolarização e garantir que fossem minimizados o aumento das desigualdades de acesso e de oportunidades. Os professores acreditam que apenas uma parte dos alunos consegue ter acesso e realizar as atividades encaminhadas, porque, de acordo com a pesquisa, o número de retorno das atividades tem sido muito pequeno. O impacto na vida dos estudantes também está relacionado às desiguais condições de estrutura, equipamentos, acesso à internet, a recorrência de uma mediação qualificada e a manutenção de uma frequência de estudos. Por esses motivos, as expectativas em relação à aprendizagem diminuiu pela metade.
e o que aumentou em quase 50% foi a instabilidade emocional, a ansiedade e a depressão geradas pela insegurança nesses tempos. Irmãos e irmãs, esses dados em relação à diminuição da expectativa da aprendizagem e ao aumento da instabilidade emocional de crianças, adolescentes e jovens são um alerta para nós que somos os principais responsáveis pela educação dos nossos filhos e filhas. Como essas questões se apresentam nas nossas famílias? Quanto à relação com as famílias, de acordo com a pesquisa realizada com essas professoras, na suspensão das aulas presenciais, a relação com a família e o vínculo aumentou em quase 50%. Nós estamos chamando atenção para esses dados para que tenhamos cuidado. Não podemos ser desatentos com o índice de evasão, falta de aprendizagem, diminuição da capacidade cognitiva e adoecimento emocional de nossas crianças, adolescentes e jovens. Assim, chegamos na segunda questão, que trata do impacto da pandemia na escolarização das nossas famílias. São muitos os desafios, mas estudar é sempre um importante investimento e, independente do que foi feito com nossa ajuda até agora, é sempre tempo de estudar. Então, em relação a esses dados mapeados e a educação dos nossos filhos, temos algumas recomendações. Temos incentivado os nossos filhos a estudar e a fazer conexão entre os conteúdos e a sua vida, para além da entrega das atividades escolares? Então, vamos mostrar a importância dos estudos caso não esteja claro para eles. Quando possível, vamos incentivá-los a ter mais concentração na realização das atividades e sejamos objetivos nessas orientações. Eles precisam de ajuda e de atenção. Vamos organizar um lugar para estudar em casa e não deixar que eles fiquem deitados na cama. Se estão desmotivados para encaminhar as atividades, vamos eleger um dia para tentar ajudá-los e responder com eles. Se eles estão com sono nas aulas online, vamos pedir que mantenham as câmeras abertas, participem do chat, façam anotações no caderno, conversem com os professores, tirem dúvidas. Temos que ajudar de forma prática, incentivando, caminhando com eles, fazendo junto. É sempre bom ser estimulado. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor nos formou com capacidade para aprender, para nos apropriar, para ampliar conhecimentos. Passar de ano é importantíssimo. Mas o aluno que é servo não estuda só por isso, mas para glorificar o Senhor. Valorizar os professores. Os professores têm recebido retorno das atividades encaminhadas? Então, na medida do possível, ajudem os filhos a encaminhar as atividades. Nós sabemos que as famílias têm sido sobrecarregadas, mas tem sido angustiante para os docentes não poder acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho na vida dos estudantes. Valorizem o trabalho docente. Nossos filhos também precisam aprender que os professores são autoridade na instituição escolar. Valorizar os filhos e o vínculo com a família. Temos conversado com nossos filhos para além das suas demandas da escola, ajudá-los a vencer as relações que envolvem a infância, a adolescência e a juventude? Então, vamos estreitar nosso vínculo com conversas sadias e programações com a família. Dedicar um tempo de qualidade em atenção aos nossos filhos, fazendo juntos algo prazeroso, é importantíssimo para a nossa saúde emocional e para a deles também. Irmãos e irmãs, como já dissemos no episódio anterior, os pais e mães são os primeiros professores, mas a educação é um processo complexo e permanente. Quando fazemos essas recomendações práticas sobre como podemos acompanhar nossos filhos, superando as demandas de aprendizagem e a instabilidade emocional, não estamos dizendo que vamos garantir nada sobre o seu futuro. Apenas que já honramos as obras que Jesus fez por nós no presente e, em obediência, seguimos firmes e juntos, cuidando do que Ele nos confiou. Sabemos que não somos pais perfeitos e que não temos filhos perfeitos,
O único Pai perfeito é o nosso Deus. Só Ele tem um Filho perfeito que morreu para perdoar os nossos pecados. E só Ele pode nos usar para cumprir os seus propósitos na vida dos nossos filhos. A nossa confiança não está em nós, está no Senhor. A graça do nosso Deus é que nos ensina e transforma nossos relacionamentos, inclusive com os nossos filhos. O eunuco, por exemplo, já era adulto, mesmo assim pediu ajuda a Filipe sobre o ensino das coisas do Senhor. Como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Podemos não nos sentir em condições de ajudar nossos filhos e filhas em todas as demandas da escolarização nesses tempos difíceis, mas temos a certeza que na nossa dedicação o Senhor tem honrado nossa casa para que o impacto da pandemia na educação escolar da nossa família seja menor. Ele é poderoso para nos ajudar a fazer o que é certo. E para encerrar, nós vamos ficar com essa convocação do Senhor para cumprir seus mandamentos e ensinar os nossos filhos a sua palavra maravilhosa. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Glória a Deus! O ensino dos pais, mães e responsáveis acontece de modo permanente, e as famílias que estão preocupadas em obedecer ao Senhor ajudam em todos os aspectos, físicos, emocionais, cognitivos e espirituais. A recompensa é que esse caminho não fazemos sozinhos, mas temos a presença permanente do Espírito Santo conosco nessa vida e a vida eterna com Jesus no porvir. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.